Olá, eu sou Avelino Ferreira, sou jornalista há mais de 40 anos, escritor, tenho vários livros publicados, outros a publicar, sou professor de filosofia com pós-graduação e especialização em ensino de filosofia e estou fazendo uma série, esse será mais um vídeo de uma série sobre a mitologia grega. Vou falar de outras mitologias, mas preferencialmente a grega, que é antropomórfica, ela tem a ver com os humanos, antropo quer dizer homem, né? Humano em grego, ela tem a ver com os humanos e é a mais interessante, e dela é que surge a filosofia propriamente dita, né? A partir da mitologia grega. Bom, já falamos dos deuses, já falamos dos filhos dos deuses, alguns, já falamos de alguns heróis que são filhos de deuses com mortais, e hoje mais um conhecido depois de Hércules e Teseu, que já foi contado em outros vídeos, que você pode procurar no meu canal, Avelino Ferreira Jornalista. Dá um cliquezinho lá que eu acho importante para mim, não só por vaidade, mas para que as pessoas entendam que a história, a mitologia é interessante, e a forma de eu contar, segundo a minha filha Maria, que é professora de filosofia, ela que me pediu que gravasse esses vídeos, porque, segundo ela, eu narro com uma simplicidade que todo mundo pode compreender bem e objetivamente a mitologia grega, e eu agora vou falar sobre o mito de Perseu. Perseu, quem não sabe, é filho de Zeus com a princesa de Argos, a Danae, né? Ele é meio irmão de Alcides, ou Heracles, ou Hércules, mais conhecido, né? Que eu já narrei essa história no vídeo anterior, Bom, o pai de Danae, que é o rei de Argos, o nome dele é Acrísio, ouvindo um oráculo, né? Isso era um costume grego, dos gregos antigos, o oráculo disse-lhe que a sua filha, Danae, se tivesse um filho, né? Um neto dele, portanto, esse filho seria uma ameaça e poderia até matá-lo, não é? É claro que Acrísio não gostaria disso, obviamente, e mandou prender a Danae numa torre muito alta, afastada do castelo, onde ela seria alimentada, etc., viveria ali, mas não poderia conhecer nenhum homem, não poderia ter filhos, não é? Então, porque, claro, o oráculo seria cumprido, que o destino na mitologia grega sempre se cumpre, e então ela não poderia ter filhos para evitar que ele sofresse com o neto lá na frente. Bom, mas o que ele não contava é que Zeus era terrível. Zeus transava com quem quisesse, ele é todo poderoso, se transformava no que quisesse e transava com as mortais que tinham mais graça do que as deusas, né? As transas com deusas que ele tinha não devia ser tão interessante quanto as mulheres humanas, né? Então Zeus, ao saber que Danae estava nessa torre colocada pelo Acrísio, pelo pai, ele resolve transformar-se, né? Transformou-se numa luz, né? Isso tem a ver até com a mitologia hebraica, né? Ou cristã, que o Jesus, ele nasce de uma transa com Deus via uma luz, né? Que seria levada pelo Espírito Santo, coisas desse gênero, mas a gente vai ver isso em outros vídeos. E Maria, no caso, mãe de Jesus, tem um filho, né? Que não é de José, José cria, mas é um filho que é de Deus, que foi feito não por uma transa sexual, como a gente compreende,
e sim uma luz que penetrou Maria. Nesse caso aqui de Perseu, o Zeus, ele transforma numa espécie de nuvem, né? Numa luzinha, numa nuvem de ouro, né? Assim, muito especial e tal, e penetra Danae, e aí Danae tem um filho, né? Que é o nosso herói, o Perseu. Quando a crise descobre isso, né? Ele pede aos guardas que colocasse tanto a mãe, a filha, né, Danae, quanto o filho dela, o neto, ele não queria matá-los, né, e tal, colocou numa arca e jogou no mar, né, a mulher, a filha, com o filho, o Perseu. Essa arca, no entanto, ela não afunda no mar, ela fica à deriva, e ela vai pelo mar e é descoberta por um pescador, um barco de pescadores. Um pescador descobre, vê essa arca, fica curioso, abre a arca e vê ali uma mulher ainda jovem com o seu filho também, uma criança, não é? E fica surpreso e leva esse casal, né, essa criança com a mãe, para a ilha de Céfiro, não é? E entrega, né? Diz o que aconteceu e entrega para o rei dessa ilha, que é Polidectes. Ele entrega a Polidectes, Polidectes acaba se apaixonando por Danae, né? Acaba se casando com Danae, e o filho, ele não quer, ele pega o irmão Dítis e pede ao irmão para criar o filho. Então, o filho é criado pelo irmão de Polidectes, o Dítis. O filho cresce, Perseu, muito habilidoso. Os filhos dos deuses são sempre assim, né? Habilidosos, inteligentes e tal, sábios. E ele, além de tudo, claro, era protegido por Zeus, né? O rei Polidectes, depois que Perseu cresce e tal, dá para ele uma missão, né? Uma missão difícil demais, né? Mas sabendo de sua habilidade, ele resolve dar a ele essa missão, que é matar a Medusa. A Medusa é um outro mito que nós vamos contar lá na frente, né? Que ela é filha de Poseidon. Matar a Medusa, que era uma linda mulher que foi transformada, amaldiçoada, e tornou-se uma mulher horrorosa, meio mulher, meio cobra, com os cabelos também belíssimos, transformados em serpentes e tal. A Medusa, todo mundo conhece, é uma das personagens da mitologia grega também muito conhecida. E com ela horrorosa e pelo castigo que recebeu, ela se esconde numa caverna, né, nos confins do Tártaro. A missão, então, que Polidectes deu para Perseu era matar a Medusa, porque a Medusa, ele tinha mandado vários soldados lá para dar cabo da Medusa, porque quem olhasse para ela virava pedra, mas nenhum soldado retornou. Eles viravam estátuas, eles viravam pedras, não é? Bom, Perseu, preocupado com isso, mas corajoso como era, e foi fazer o que o rei tinha pedido, né? Ele aceita, então, o desafio, até porque se ele vencesse a Medusa, voltaria como herói, né? Daí ele ter ficado na história, né? Perseu ficou na história justamente por ter matado a Medusa. Mas para isso ele recebe o apoio de Zeus, né? E Ares, ou Hermes, né? Lhe deu as sandálias, todo mundo sabe disso, as sandálias voadoras, né? Até tem personagem em quadrinhos com essas sandálias, que fazem com que o cara seja muito veloz. Deu então as sandálias voadoras. Atena, a deusa da guerra, ajuda ele, dá a ele uma espada e um escudo reluzente, que era uma coisa rara, né? Um escudo que servia também como espelho, não é? Um escudo reluzente. E ele vai até lá com alguns soldados, protegendo ele, mas ele, na verdade, não precisava, né? O herói não precisava desse apoio.
E chega lá numa luta e tal, ele consegue matar a Medusa. Como que ele consegue? Ele, em vez de olhar para a Medusa, que ele viraria pedra, ele consegue esconder-se o tempo que pôde, olhando sempre pelo escudo, que refletia a imagem da Medusa se ela aparecesse. Se ela aparece, ele com uma espada, a rapidez e com toda a magia que envolve o apoio dos deuses, ele corta a cabeça da Medusa, coloca, sem olhar para ela, para os olhos dela, obviamente, coloca num saco e volta. Nessa volta também ele recebe toda a ajuda, né? Um cavalo alado, né? Etc. Ele volta para o Polidetos e chega lá, ele descobre o seguinte, uma vingança de Poseidon, né? De que mataria, né, a Andrômeda, né? A vingança seria um sacrifício, né, de uma ninfa, né, belíssima, uma princesa chamada Andrômeda. E quando ele volta, ela estava acorrentada para esse sacrifício a Poseidon. Mas, não é? Ele, protegido também pelos deuses, etc. e tal, e com esse cavalo alado, ele salva Andrômeda do dragão enviado por Poseidon para matar Andrômeda. Ele se transforma, ele mata esse dragão, ele salva Andrômeda, e com ela, aí ele vai viver normalmente, diz que não precisa da ajuda dos deuses, nem de Zeus, nem nada, e tem muitos filhos com ela, com Andrômeda. E funda cidades, né? Funda a cidade de Micenas, não é? Governou também Tirinto, que fica próximo, e em sua honra, né? Pelo herói que era e tudo mais, ele dá um nome a um pedaço ali próximo, depois da Turquia, né? Ali à direita do Mediterrâneo, dá o nome de Pérsia. A Pérsia é uma homenagem a Perseu, né? Então ele fica como herói. Mas vamos lembrar sempre que o destino na mitologia grega sempre se cumpre. O que o oráculo diz se cumpre, independentemente de sua vontade, não é? Lembra-se que o filho que nascesse de Danae, segundo o oráculo, mataria o pai, que é Acrísio, não é? Que fez tudo aquilo, botou o casal numa arca, mandou embora, sumiu, etc. Tal. Esses anos todos passados, há uma grande festa para comemorar esse feito heróico de Perseu, e os reis próximos são convidados. E nessas festas aconteciam muitos jogos, os gregos adoravam isso, né? Os jogos, que depois foi copiado também pelos romanos, adoravam os jogos. Nessa festa, na plateia, assistindo os jogos, estava quem? Acrísio, que é o avô de Perseu, mas ele até então não sabia. Só que, como eu disse, o destino se cumpre. E num lançamento de dardo, não é? Perseu lança um dado com muita força que ele tinha, um homem muito forte, e esse dardo atinge em cheio na plateia Acrísio, que morre ali nessa festa em homenagem a Perseu, que na verdade é seu neto. Então, o que mostra mais uma vez, né, que a profecia se cumpre, o destino se cumpre. E Teseu, né, independente da morte do pai, de todo mundo e tal, ele virou herói e é um dos mais conhecidos, depois de Hércules, da mitologia grega. Inclusive, há poucos anos, né, fizeram um filme muito interessante, claro que são outros tipos de aventura, outras versões, etc., mas está lá um filme para jovens chamado Percy Jackson. Quem não assistiu, assista, que é muito interessante. Aliás, toda a mitologia
grega é muito interessante. E aqui encerro esse vídeo sobre a história de Perseu e que matou a Medusa e virou herói, né? E cumpre o destino já dito lá atrás pelo oráculo. Me despedindo de vocês, agradecendo a audiência, esperando que clique no meu canal, Avelino Ferreira Jornalista, e espero que tenha agradado mais essa história mitológica grega. Muito obrigado.